Te dou R$ 2.000 aqui agora se você conseguir falar inglês comigo. A voz ecoou pelo corredor do Hospital Geral de Guarulhos. 20 notas de R$ 100 balançavam no ar como isca. Laura sentiu todas as cabeças virarem para ela. O homem que segurava o dinheiro, terno italiano, Rolex no pulso, sorriso de predador, esperava sua resposta. Mas o que Rafael Oliveira não sabia era que estava prestes a cometer o maior erro da sua carreira. Porque Laura entendia cada palavra, cada insulto, cada comentário arrogante que ele havia feito nos últimos 10 minutos, em inglês perfeito. E o que ela estava prestes a fazer chocaria todos ali presentes. 10 minutos antes, o despertador havia tocado às 5 da manhã. Laura levantou-se no escuro do apartamento de 2 cômodos em Guarulhos, cada movimento calculado para não acordar Pedro. Seu filho de 6 anos dormia no quarto ao lado, o aparelho auditivo descansando na mesinha, pequeno dispositivo que custava 4 meses do seu salário. Na cozinha minúscula, Laura preparou o café e pegou o caderno escondido atrás das panelas velhas. Seu segredo, sua esperança. Abriu numa página aleatória e sussurrou as palavras em inglês perfeito. The present perfect tense is used to describe actions that have relevance to the present moment. 3 anos. 3 anos estudando sozinha. YouTube às 5h da manhã. Podcasts no ônibus lotado. Apostilas impressas na biblioteca pública. Tudo escondido. Tudo em silêncio. Porque Laura havia aprendido da pior forma. Revelar suas habilidades só resultava em mais trabalho sem um centavo a mais no salário. Seus antigos chefes adoravam explorar quem sabia mais. Então ela escondia, planejava. Esperava o momento certo. Esse momento ainda não havia chegado. Pedro acordou. Laura guardou o caderno rapidamente e sinalizou em libras. Bom dia, meu amor. Dormiu bem? As mãozinhas dele responderam com entusiasmo. Sonhei que voava. Que lindo! Vamos tomar café? Enquanto Pedro comia, Laura observava cada expressão do rosto dele. Seu menino, surdo desde o nascimento, abandonado pelo pai aos 2 meses de vida. 6 anos de luta sozinha. 6 anos provando que conseguiriam. Mas estava cansada, exausta. O salário de R$ 1.800 mal cobria aluguel, comida, transporte. As pilhas do aparelho auditivo custavam R$ 120 mensais. A fonoaudióloga particular que Pedro precisava, R$ 400 por sessão. Ela fazia o que podia, mas não era suficiente. Mamãe! Laura olhou para cima. Pedro sinalizava. Está triste? Não, amor. Só pensando. No quê? Como você é incrível. No ônibus lotado às 7h30, espremida entre trabalhadores suados, Laura colocou os fones discretamente. Podcast em inglês. Today we'll practice difficult conversations in professional settings. Imagine you're dealing with a demanding client who questions your expertise. Ela repetia mentalmente cada frase, cada entonação, cada pronúncia perfeita. Chegou ao Hospital Geral de Guarulhos às 8h45. Assumiu seu posto na recepção ao lado de Célia, a colega que reclamava de tudo, mas tinha bom coração. Dia vai ser puxado, Célia avisou. Tem visita de investidores americanos. Vão decidir se doam grana para o hospital ou não. Laura apenas assentiu, organizando suas fichas. Às 10h37, tudo mudou. O elevador abriu. 5 homens de terno saíram. 2 brasileiros, 3 estrangeiros. À frente, um homem alto de olhos claros e mandíbula marcada. Rafael Oliveira, 38 anos, CEO da Oliveira Biotech. Sua voz ecoou pelo corredor antes mesmo de se aproximar. Não acredito que o hospital não providenciou intérprete profissional. Esses caras vão investir milhões e eu tenho que fazer tour como guia improvisado? Os 3 americanos conversavam entre si, desconfortáveis. Um deles perguntou em inglês. Is there a problem? Should we reschedule? Rafael respondeu em inglês travado e cheio de erros. No problem. We do the tour now. I translate for you. Laura, atrás do balcão, entendia cada palavra. Via o desconforto crescente dos investidores. Via a incompetência disfarçada de Rafael. Mas manteve-se invisível. Como sempre. O grupo aproximou-se. Dr. Mendes, diretor do hospital, explicava as instalações com orgulho enquanto Rafael traduzia aos tropeços. Um dos americanos, cabelos grisalhos, terno azul marinho, perguntou algo técnico. What's the average occupancy rate during flu season? Rafael piscou confuso.
The occupation is good. Very good numbers. That's not what I asked. O americano franziu a testa, trocando olhares com os colegas. Laura viu o constrangimento se espalhar. Dr. Mendes percebia que algo estava errado, mas não entendia inglês suficiente para intervir. Rafael passou a mão pelo rosto, suor começando a aparecer na testa, apesar do ar-condicionado. Olhou ao redor desesperado. Alguém aqui fala inglês? Alguém? Silêncio constrangedor. Os olhos dele pousaram em Laura. Você. Apontou diretamente para ela. Qual seu nome? Laura Mendes, senhor. Você fala inglês? Todas as defesas de Laura subiram instantaneamente. 3 anos de segredo guardado. 3 anos de estratégia. Um pouco, senhor, básico. A resposta automática. A mentira protetora. Rafael soltou riso sem humor. Básico, claro, todo mundo diz que sabe básico. Virou-se para o corredor. Mais alguém? Alguém que realmente saiba? Nada. Ele voltou para Laura, frustração virando algo mais perigoso. Algo cruel. Você. Apontou para ela novamente. Venha aqui. Na frente do balcão. Célia sussurrou baixinho. Vai logo. É Rafael Oliveira. Dono de 5 empresas. Você não desobedece ele. Laura contornou o balcão, pernas trêmulas. Não de medo, de raiva contida. E foi então que Rafael Oliveira cometeu seu erro fatal. Tirou a carteira de couro italiano. Começou a contar notas de R$100, devagar, teatralmente. 1, 5, 10, 20 notas. R$2.000. Segurou as notas no ar como se estivesse domando um animal. Te dou R$2.000 aqui e agora se você conseguir falar inglês comigo. Inglês de verdade. Não esse básico que todo mundo diz que sabe, mas não sabe porcaria nenhuma. Risadas nervosas ecoaram pelo corredor. Enfermeiros pararam de andar. Pacientes olhavam da sala de espera. Laura sentiu o sangue ferver. Pensou em Pedro esperando ela em casa. No aluguel atrasado. Nos R$2.000 que mudaria o mês deles. Mas pensou também em dignidade. Em 3 anos acordando às 5 da manhã. Em ser invisível. Em estar cansada de ser tratada como menos. O que aconteceu em seguida ninguém esperava. Laura ergueu o queixo. Olhou Rafael diretamente nos olhos. Ela falou em inglês absolutamente perfeito. Com sotaque americano impecável. I don't need your money, sir. But your investors seem to need something far more valuable than what you're currently providing. Respect and proper communication. O maxilar de Rafael despencou. O corredor inteiro congelou. Laura virou-se para os 3 americanos, continuando em inglês fluente. If I may be so bold, gentlemen, I apologize for the unprofessional display you've just witnessed. This hospital may have limited resources, but we serve our community with dignity, something that seems to be lacking in certain individuals today, regardless of how expensive their suits are. O americano mais velho, Mr. Patterson, Laura descobriria depois. Soltou uma gargalhada surpresa. Laura voltou-se para Rafael, alternando para português, voz calma, mas cortante. Eu falo inglês, senhor Oliveira. Falo muito bem. Estudei sozinha por 3 anos, das 5 às 6 da manhã, antes do meu filho acordar. Enquanto o senhor dormia em lençóis de 1000 fios, ela deu um passo à frente. E sabe o que mais? Entendi cada palavra que seus investidores disseram desde que saíram daquele elevador. Incluindo quando Mr. Patterson comentou com Mr. Chen que estava reconsiderando o investimento porque a apresentação estava embaraçosamente despreparada. Rafael empalideceu. E quando Mr. Rodrigues perguntou se esse é realmente o nível de profissionalismo que podemos esperar deste projeto. O silêncio era absoluto. Laura pegou as notas da mão paralisada de Rafael e as colocou de volta na carteira dele. Guarde seu dinheiro, Sr. Oliveira. Claramente vai precisar dele quando esses senhores cancelarem o investimento. Mr. Patterson quebrou o silêncio com outra gargalhada. Well, I'll be damned. Miss Mendes. Laura Mendes. Miss Mendes, that was the most articulate response to an asshole's behavior I've seen in 30 years of international business. Ela olhou para Dr. Mendes. Doctor, would it be possible for Miss Mendes to give us the hospital tour instead? Dr. Mendes, ainda processando o que havia acontecido, assentiu vigorosamente. Sim, claro. Laura pode acompanhar os senhores. Rafael finalmente encontrou sua voz rouca. Você realmente fala inglês? Realmente. Laura respondeu sem olhar para ele. Suppresso.
Ela já estava guiando os investidores corredor adentro. Mas Laura não sabia que essa humilhação pública estava prestes a mudar completamente sua vida e que o homem que ela acabara de destruir não conseguiria tirá-la da cabeça. Durante 2 horas, Laura conduziu o tour mais impressionante que aquele hospital já havia visto. Ela não apenas traduzia, ela contextualizava. Explicava os desafios do sistema público de saúde. Detalhava como a comunidade de Guarulhos dependia daquele hospital. Respondia perguntas técnicas sobre taxas de ocupação, protocolos de segurança, programas sociais. Os 3 investidores ficaram fascinados. Mr. Chen, o mais jovem, perguntou sobre a ala pediátrica. Laura os levou até lá explicando em inglês fluente. This wing serves over 300 children monthly. Many come from families below the poverty line. The equipment is outdated, but the staff's dedication is remarkable. Uma criança pequena acenou para Laura da sala de espera. Laura acenou de volta, sorrindo. Mr. Rodrigues notou. You seem to know everyone here. I've worked here for 2 years. You learn faces, stories. Laura conduziu-os para a próxima ala. That little girl? She comes for chemotherapy every week. Her mother works double shifts to afford the bus fare. But she never misses an appointment. Os investidores trocaram olhares significativos. Rafael os seguia alguns passos atrás, completamente silencioso, observando, processando. Quando chegaram à área administrativa, Mr. Patterson perguntou diretamente. Miss Mendes, may I ask something personal? Where did you learn English so proficiently? Laura parou. Olhou pela janela do corredor. Lá fora, São Paulo seguia seu ritmo caótico. I have a 6-year-old son. Sua voz baixou levemente. He's deaf. And coffee. Lots of coffee. Os 3 homens ficaram em silêncio. Mr. Patterson finalmente disse, That's remarkable. Not really. Laura encolheu os ombros. It's just being a mother. Ao final due tour. Já eram quase 13 horas. Os investidores pareciam genuinamente impressionados. Mr. Patterson apertou a mão de Dr. Mendes. Doctor, we'd like Miss Mendes present in all future meetings as our official interpreter. Is that possible? Dr. Mendes, ainda surpreso com toda a situação. Absolutamente. Laura, isso seria possível? Laura abriu a boca para responder, mas Rafael finalmente falou. Na verdade, eu gostaria de fazer uma proposta diferente. Todos olharam para ele. Rafael estava diferente. A arrogância havia sumido. No lugar havia algo que parecia humildade. Miss Mendes, podemos conversar? Em particular? Por favor. Laura estudou o rosto dele, procurando sinais de outra armadilha, outro jogo de poder. Mas via apenas sinceridade? Sobre o quê? Sobre uma proposta que gostaria de fazer. Rafael passou a mão pela nuca nervosamente. Você me fez passar a maior vergonha da minha vida profissional hoje. O senhor causou isso em si mesmo. Eu sei. Ele respirou fundo. E você tinha todo o direito de fazer o que fez. Mas aqui está a verdade. Eu preciso de você. Os investidores já me ligaram durante o intervalo. Se você não estiver nas próximas reuniões, eles reconsideram o investimento. Laura piscou. Eles disseram isso? Disseram. Mr. Patterson foi direto. Find a way to keep her on this project or we're out. Rafael olhou nos olhos dela. E mais? Querem você como consultora permanente. Não apenas intérprete. Consultora de comunicação e relações comunitárias. Ele entregou um cartão. Quero contratá-la para minha empresa. Oliveira Biotech, assistente executiva e intérprete oficial para projetos internacionais. Salário inicial de R$12.000 mensais. O mundo de Laura girou. R$12.000, quase 7 vezes seu salário atual. Mais benefícios completos. Rafael continuou rapidamente. Plano de saúde que cobre dependentes, incluindo todos os tratamentos que seu filho precisar. Fonoaudiólogo, terapias, aparelhos, auditivos, vale refeição, vale transporte, bônus. Por projeto concluído. Laura sentiu as pernas fraquejarem. Por que eu deveria confiar nessa oferta? Há uma hora o senhor estava me humilhando com dinheiro na mão. A pergunta saiu mais dura do que pretendia, mas era justa. Rafael não desviou o olhar. Porque eu estava completamente errado. Errado na forma como falei com você. Errado em presumir que dinheiro compra respeito.
Errado em tratar outro ser humano como inferior. Ele deu um passo à frente. E porque eu valorizo competência e honestidade acima de tudo. Você demonstrou ambas hoje. Você me desafiou, me humilhou quando eu merecia. E ainda assim conduziu aqueles investidores como uma profissional de primeira classe. Não preciso da sua pena. Não é pena. Rafael falou firme. É negócio. Eu preciso de alguém com suas habilidades. Você precisa de uma oportunidade que faça jus ao seu talento. É simples assim. Laura cruzou os braços. Nada é simples assim. Especialmente quando envolve homens ricos fazendo propostas para mulheres pobres. Tem razão. Rafael assentiu. Então deixa eu ser absolutamente claro. Isso é uma oferta de emprego legítima. Contrato formal. RH, departamento jurídico. Tudo nos conformes. Nada obscuro. Nada que comprometa você. Ele virou o cartão. Meu número pessoal está atrás. Não precisa responder agora. Pense. Pesquise sobre a empresa. Verifique minha reputação. Converse com seu filho. E quando decidir, me liga. Rafael começou a se afastar, depois parou. Laura, posso chamar você de Laura? Ela acenou brevemente. Laura, eu espero sinceramente que você aceite. Não só porque preciso de você profissionalmente, mas porque quero a chance de provar que posso ser melhor do que o homem que você conheceu hoje. Que eu posso aprender. Crescer. Ele sorriu sem humor. Minha mãe diria que você foi o chute na bunda que eu precisava. Ela teria adorado você. E com isso, Rafael saiu. Laura ficou parada no corredor vazio, segurando o cartão, processando tudo. 12 mil reais. Plano de saúde completo para Pedro. Uma chance de usar tudo que estudou. Mas seria tudo verdade? Ou apenas palavras bonitas de um homem rico, acostumado a conseguir o que quer? Naquela noite, Laura chegou em casa exausta. A vizinha Dona Marta trouxe Pedro de volta. Ela cuidava dele nas tardes em troca de Laura. Fazer compras para ela aos sábados. Como foi o dia, querida? Diferente, Laura respondeu simplesmente. Pedro correu para ela. Sinalizou entusiasmado. Mamãe, desenhei você! Era um desenho de palitinhos. Ela sorrindo, segurando a mão dele. Laura sentiu o peito apertar. Abraçou o filho. Está lindo, amor. Depois que Pedro dormiu, Laura sentou na cozinha minúscula. Pegou o cartão de Rafael. Procurou a empresa no celular. Oliveira Biotech. 5 empresas. Projetos internacionais. Tecnologia médica. Tudo legítimo. Ela olhou para o quarto onde Pedro dormia. Pensou nos 2 mil reais de aluguel atrasado. Na conta de luz em atraso. Nas pilhas do aparelho auditivo que precisava comprar amanhã. Pensou também em dignidade. Em não ser comprada. Em não dever favor a homem arrogante, mas pensou principalmente em Pedro, nas oportunidades que ele merecia, na escola especial que custava 3 mil reais mensais, nos tratamentos que faziam diferença. Às 22 horas, Laura digitou. Senhor Oliveira, aqui é Laura Mendes. Gostaria de discutir sua proposta. Quando podemos conversar? Enviou antes de perder a coragem. A resposta veio em segundos. Amanhã, 12h30, você escolhe o lugar. Laura pensou. Precisava de terreno neutro, longe do hospital, longe da empresa dele. Digitou. Café Girondino, Rua Barão de Itapetininga, centro. Estarei lá. Laura colocou o celular de lado, coração acelerado. O que ela não sabia era que aquela decisão mudaria tudo. E que o homem arrogante do hospital escondia feridas que ela nem imaginava. Laura chegou ao Café Girondino às 12h15. Escolheu mesa no canto de onde via a porta. Velhos hábitos de quem sempre precisa estar alerta. O café era simples. Formica nas mesas. Cardápio plastificado. Cheiro de pão na chapa e café forte. Seu tipo de lugar. Às 12h33, Rafael entrou. Completamente deslocado no terno de 3 mil reais, entre office boys e vendedores ambulantes. Olhou ao redor até encontrá-la. Caminhou até a mesa. Laura, obrigado por aceitar conversar. Sente-se. Ele sentou. Desajeitado, como se não soubesse exatamente o que fazer com as mãos. A garçonete aproximou-se. Dona Zélia, que conhecia Laura há anos. O de sempre, filha. Sim, Dona Zélia, obrigada. Rafael pediu café preto. Quando ficaram sozinhos, ele começou. Vou ser direto. A oferta é real. 12 mil mensais para começar. Depois de 3 meses, revisamos baseado em performance. Potencial de chegar a 15, 18 mil. Tirou uma pasta da bolsa. Contrato impresso.
assistente executiva e consultora de comunicação internacional. Suas responsabilidades incluiriam interpretação em reuniões, consultoria em projetos com foco social, interface com comunidades nos locais onde implementamos tecnologia. Laura folheou o contrato. Tudo parecia legítimo. Por que projetos sociais? Perguntou. Porque nossa tecnologia médica só funciona se as comunidades aceitarem e entenderem. Precisamos de alguém que saiba se comunicar com pessoas reais, não apenas investidores de terno. Ele tomou gole de café. E você provou ontem que sabe fazer isso melhor que qualquer um que conheci. Laura estudou o rosto dele, procurando sinais de falsidade. O plano de saúde cobre mesmo tudo para Pedro? Tudo, top de linha. Benefício estendido para dependentes sem carência. Fonoaudiólogo, otorrino, terapias, aparelhos, tudo coberto 100%. Laura sentiu o peito apertar. Era bom demais para ser verdade. E tem mais, Rafael continuou. A empresa tem programa de bolsas educacionais para filhos de funcionários, escolas particulares especializadas. Se Pedro precisar de escola para crianças surdas, a empresa cobre 80% da mensalidade. As mãos de Laura tremeram levemente. Por quê? Por que tudo isso? Rafael ficou em silêncio por um momento. Posso ser honesto? Prefiro que seja. Minha mãe morreu há 3 anos, câncer, sua voz baixou. Ela passou os últimos meses dela brigando com planos de saúde, lidando com burocracia, sendo tratada como número. Eu tinha dinheiro para pagar o melhor tratamento do mundo, mas não podia comprar dignidade para ela no sistema. Ele olhou pela janela. Nos últimos dias dela, ela me fez prometer uma coisa, que eu usaria os recursos que tenho para mudar isso, para tratar pessoas como pessoas, não como estatísticas. Laura viu sinceridade genuína ali. Então, esse programa de benefícios é por causa dela? É. Funcionários são pessoas com famílias, com vidas, com filhos que precisam de suporte. Rafael olhou de volta para ela. E quando vi você ontem, defendendo aquele hospital apesar de tudo, falando do seu filho com aquele orgulho, lembrei dela, da força dela, do que ela queria que eu fizesse. Silêncio. Laura finalmente falou. Preciso de garantias contratuais, que se não der certo não vou ficar desamparada. Justo. Que tipo de garantias? Aviso prévio de 3 meses, não 1. E se eu for demitida sem justa causa no primeiro ano, recebo indenização equivalente a 6 meses de salário. Rafael nem piscou. Feito. Meu advogado adiciona as cláusulas. E quero tudo por escrito sobre o plano de saúde. Cada cobertura. Você vai receber o manual completo. 200 páginas se for necessário. Laura respirou fundo. Então, quando eu começaria? Um sorriso lento cruzou o rosto de Rafael. Segunda-feira? Preciso dar 2 semanas de aviso no hospital. Dou cobertura para o salário dessas 2 semanas. Você não perde nada. Laura estendeu a mão. Então temos um acordo. Rafael apertou a mão dela, firme, profissional. Mas o que nenhum dos dois esperava era que aquele aperto de mão marcaria o início de algo muito maior que um simples contrato de trabalho. 2 semanas depois, Laura entrou pela primeira vez na Oliveira Biotech, edifício de vidro espelhado na Marginal Pinheiros. Segurança na entrada, catracas eletrônicas, recepção de mármore, seu mundo agora. Uma mulher loira de tailleur impecável a recebeu. Laura? Sou Andréia do RH. Bem-vinda. As próximas 2 horas foram um turbilhão. Fotos, documentos, cadastros, crachá eletrônico. Tour pelas instalações. Seu escritório é aqui. Andréia abriu porta de sala pequena, mas bem equipada. Fica ao lado da sala do Dr. Oliveira, para facilitar quando ele precisar de você. Laura entrou. Mesa de madeira clara. Computador último modelo. Cadeira ergonômica. Vista para a cidade. Seu escritório. Alguma dúvida? Milhares, Laura admitiu. Mas vou descobrindo. Andréia sorriu. Você vai se dar bem aqui. O pessoal é bom. Quando ficou sozinha, Laura sentou na cadeira nova. Olhou pela janela. São Paulo se estendia infinita lá embaixo. Ligou para Dona Marta. Tudo bem com Pedro? Dormindo que nem anjo. Relaxa, filha. Obrigada. Não sei o que faria sem a senhora. Depois que desligou, Laura se permitiu um momento. Apenas um momento de absorver tudo. Batida na porta.
Rafael entrou já sem o paletó, mangas dobradas. Tudo certo? Sai ainda processando. Entendo. Ele encostou no batente. Queria te dar boas-vindas oficialmente e avisar que amanhã temos reunião com os investidores americanos às 10 horas. Eles ficaram felizes em saber que você aceitou. Estarei preparada. Rafael hesitou. Laura, sei que começamos mal, muito mal, mas espero que possamos ter uma relação de trabalho produtiva e, quem sabe, eventualmente até de respeito mútuo. Laura o estudou. Respeito se constrói, Sr. Oliveira. Não se declara. Justo. Ele sorriu de leve. Então vou construir, dia após dia. E ele realmente tentou. Nas semanas seguintes, Laura descobriu que Rafael Oliveira não era o que esperava. Sim, ele era exigente, perfeccionista, às vezes impaciente, mas também era justo. Ouvia opiniões, admitia erros e nunca, nenhuma vez a tratou como inferior. Na terceira semana, durante reunião tensa com fornecedores, um deles fez comentário desrespeitoso sobre Laura. Apenas traduzir as conversas. Rafael interrompeu imediatamente. Senhora Mendes não apenas traduz. Ela é consultora sênior desta empresa, e suas opiniões têm peso igual ao meu nas decisões deste projeto. Se isso é problema para o senhor, a porta está à sua disposição. O fornecedor recuou rapidamente. Depois da reunião, Laura encontrou Rafael no corredor. Não precisava fazer isso. Precisava sim, ele parou. Você faz parte do time, e no meu time respeito não é negociável. Algo mudou naquele momento. Uma barreira caiu. Nos almoços começaram a conversar. Não apenas trabalho, vida. Rafael contou sobre a mãe, o vazio que ela deixou, como ele ainda pegava o telefone para ligar para ela às vezes. Laura contou sobre Pedro, o diagnóstico, o pai que fugiu à luta. Você é incrível, Rafael disse um dia no refeitório da empresa. Criar uma criança sozinha. Estudar inglês por 3 anos, trabalhar tempo integral. Como você consegue? Porque não tenho escolha. Laura deu de ombros. Quando você é a única opção, você vira o que precisa virar. Não é verdade. Rafael olhou nos olhos dela. Muita gente na sua situação desiste. Se entrega. Você escolheu lutar. Isso é força, não sobrevivência. Laura sentiu algo estranho no peito. Algo que não sentia há anos. Estar sendo vista. Realmente vista. No segundo mês, Rafael pediu para conhecer Pedro. Só se você quiser, claro, apressou-se em dizer. Não precisa misturar trabalho e vida pessoal. Mas eu gostaria, se você deixar. Laura hesitou. Proteger Pedro era instinto. Por que quer conhecê-lo? Porque ele é importante para você. E você... Rafael pausou. Você se tornou importante. Para a empresa, para os projetos, para... Ele não terminou. Laura estudou o rosto dele. Viu sinceridade, curiosidade genuína. Sábado, Cannes Georges, Parque Vila Lobos, estaremos lá. Obrigado por confiar em mim. Sábado chegou ensolarado. Laura e Pedro estavam no playground quando Rafael apareceu. Jeans, camiseta simples, tênis, completamente diferente do executivo de terno. Pedro puxou a manga de Laura sinalizando. Quem é esse? Antes é um amigo da mamãe. Do trabalho. Rafael aproximou-se devagar. Acenou para Pedro. Pedro acenou de volta, tímido. Oi, Pedro, sou Rafael. Ele falou devagar, articulando bem as palavras para facilitar leitura labial. Pedro olhou para Laura incerto. Tudo bem, amor. Ele é legal. Passaram a tarde no parque. Rafael brincou com Pedro nos balanços. Ajudou ele a subir no escorregador. Comprou sorvete para os 3. Em momento de pausa, enquanto Pedro brincava na areia, Rafael disse, ele é incrível. É, e você... Rafael virou-se para ela. Você faz parecer fácil, mas sei que não é. Nunca é fácil, Laura admitiu, mas vale cada segundo. Rafael ficou em silêncio. Depois, posso perguntar uma coisa pessoal? Pode. Você já pensou em tentar de novo? Com alguém? Laura riu sem humor. Homens fogem correndo quando descobrem que têm o filho surdo. Não querem complicação. São idiotas, então. São realistas. Não. Rafael olhou nos olhos dela. São covardes. Qualquer homem que não vê o privilégio de estar na sua vida e na do Pedro não merece nem seu tempo. O coração de Laura acelerou. E foi nesse momento que tudo mudou. Porque o que estava crescendo entre eles
já não era apenas respeito profissional. Era algo mais profundo, mais perigoso, mais real. Na segunda-feira seguinte, o clima no escritório estava diferente. Rafael sorria mais. Laura percebia seu olhar demorando nela segundos extras. Conversas se estendiam além do necessário. Durante reunião sobre novo projeto social, Rafael apresentou ideia. Quero criar programa de inclusão digital para crianças surdas. Tablets com aplicativos de Libras. Cursos online. Acesso gratuito. Olhou para Laura. Foi você que me inspirou. Pedro merece acesso à tecnologia. Todas as crianças como ele merecem. Laura sentiu lágrimas picarem os olhos. Segurou firme. Depois da reunião, procurou Rafael no escritório dele. Aquele projeto é sério. Já comecei a buscar parceiros. Rafael, ela pausou. Por que está fazendo isso? Ele levantou-se e contornou a mesa. Parou perto demais dela. Você realmente não sabe? Não. Laura, sua voz baixou. Você entrou na minha vida como um furacão. Me humilhou. Me desafiou. Me fez questionar tudo sobre quem eu era. E agora? E agora? E agora não consigo parar de pensar em você. O ar ficou denso. Laura deu passo para trás. Rafael, não podemos. Você é meu chefe. Eu dependo desse emprego. Pedro depende. Eu sei. Ele passou mão pelo cabelo frustrado. Acredite, sei de todos os motivos pelos quais isso é péssima ideia, mas não consigo simplesmente desligar o que sinto. Você precisa tentar. E você? Rafael deu passo à frente. Pode honestamente dizer que não sente nada. Laura abriu a boca, fechou, porque não podia mentir. Porque nas últimas semanas ela também havia sentido. A forma como o coração acelerava quando ele entrava na sala. Como procurava desculpas para conversar com ele. Como sonhava acordada. O que eu sinto não importa, disse finalmente. Tenho filho para proteger. Estabilidade para manter. Não posso arriscar tudo. Por quê? E por algo que pode não dar certo. Por relação de poder desigual. Por medo de que, se terminar mal, eu perca tudo que conquistei. Rafael assentiu devagar. Entendo. Você está certa. É justo. Virou-se para a janela. Vou manter distância. Profissionalismo total. Você não precisa se preocupar. Laura sentiu aperto estranho no peito. Queria que ele mantivesse distância, mas também não queria. Rafael, é melhor assim. Ele não olhou para trás. Para os dois. Laura saiu do escritório com o coração pesado, mas o destino tinha outros planos. Que às vezes, tentar fugir dos sentimentos só os torna mais fortes. Nas semanas seguintes, Rafael manteve palavra. Distância profissional total. Tratava Laura com respeito. Cordialidade, mas nada além. Não mais almoços juntos. Não mais conversas pessoais. Apenas trabalho. E estava matando os dois. Laura sentia falta das risadas, das conversas, da forma como ele olhava para ela. Mas era o certo. O seguro, o racional. Até aquela quinta-feira à noite. Laura estava sozinha no escritório, terminando o relatório urgente. Já passava das 21h, prédio quase vazio. Batida na porta. Rafael entrou também ainda trabalhando. Ainda aqui, terminando o relatório para os investidores. Pode deixar para amanhã. Prefiro terminar hoje. Silêncio constrangedor. Rafael ia sair quando Laura disse: Sinto falta. Ele parou. Das nossas conversas. Da amizade. De como era antes. Rafael virou-se lentamente. Eu também. Mas era necessário. Era. Ele encostou no batente. Ainda é. Então por que parece tão errado? Porque... Rafael suspirou. Porque às vezes o certo parece errado. E o errado parece tão certo que dói. Laura salvou o documento. Levantou-se. Vou embora. Está tarde. Laura, espere. Ela parou. Rafael atravessou a sala em 3 passos. Preciso te contar uma coisa. Antes que eu perca a coragem. Rafael, minha mãe antes de morrer me fez prometer 3 coisas. Sua voz estava rouca. Primeira, usar meu privilégio para ajudar outros. Segunda, nunca deixar orgulho me impedir de admitir erros. Terceira, quando encontrar alguém que me faça querer ser melhor, não deixar escapar por medo. Ele segurou os ombros dela gentilmente. Laura, você me faz querer ser melhor, todo dia, e estou apavorado de deixar você escapar porque sou covarde demais para arriscar. Isso não é justo, Laura sussurrou. Você sabe que não posso? Pode.
Rafael tocou o rosto dela. Se eu mudar as coisas, se tirar o desequilíbrio de poder, como? Vou transferir você para trabalhar diretamente com o conselho, não mais subordinada a mim. Mesma hierarquia. Sem conflito de interesse. Laura piscou. Você faria isso? Já fiz. Conversei com o RH hoje. Se você aceitar, a partir de segunda, você responde ao conselho, não a mim. Salário aumenta para 15 mil. Escritório próprio no outro andar. Rafael, não precisa responder agora. Pensa, mas Laura... Ele encostou a testa na dela. Não quero que você fique comigo por gratidão. Ou por medo de perder emprego. Quero que fique porque escolhe. Porque quer. Porque sente o mesmo que eu. O coração de Laura martelava. E se eu disser que sinto? E se der errado? E se der certo? Rafael contra-argumentou. E se for a melhor decisão que já tomamos? E se formos mais felizes juntos do que já fomos separados? Laura fechou os olhos, sentindo o calor dele, o cheiro dele, a proximidade dele. Tenho medo, admitiu. Eu também. Pedro, já amo aquele menino. Você sabe disso. Isso torna tudo mais assustador. Se você entrar nas nossas vidas e depois sair... Rafael afastou-se apenas para olhar nos olhos dela. Não vou sair. Não sem lutar com tudo que tenho primeiro. Você acha que faço esse tipo de promessa levianamente? Não sei. Não conheço você o suficiente. Então me dá tempo para você me conhecer. De verdade. Sem hierarquia. Sem pressão. Apenas nós. Laura abriu os olhos. Viu sinceridade absoluta ali. E pela primeira vez em 6 anos, ele se permitiu considerar a possibilidade de não estar sozinha, de ter parceiro, de ser feliz. Um jantar, disse finalmente. Apenas um. Para vermos se há algo real aqui. Tentar. Rafael sorriu. O primeiro sorriso genuíno em semanas. Sábado. Escolhe o lugar. Não um lugar caro. Por favor. Onde você quiser, Laura pensou. Tem pizzaria perto da minha casa. Pedro adora. Poderíamos ir os 3? Rafael piscou surpreso. Você quer que Pedro venha? Se isso vai ser real, ele faz parte. Desde o começo. Perfeito. Rafael segurou a mão dela. Sábado, pizza, os 3. Mas o que nenhum dos dois sabia era que alguém os observava. E que essa pessoa estava prestes a fazer de tudo para destruir o que estava começando entre eles. Na sexta-feira de manhã, Laura chegou ao escritório e encontrou o envelope na sua mesa. Fotos. Ela e Rafael no escritório dele. Próximos. A testa dele encostada na dela. E recorte de jornal. CEO da Oliveira Biotech, conhecido como Romances Relâmpago com Funcionárias. O sangue de Laura gelou. Virou as fotos. Mensagem escrita à mão. Ele faz isso com todas. Você não é especial. Proteja seu emprego. Mantenha distância. Não tinha assinatura. Laura sentou pesadamente. Mãos tremendo. Tudo que Rafael disse. Seria mentira? Manipulação? Ela pegou o celular. Pesquisou. Encontrou 3 artigos de fofoca sobre Rafael e ex-funcionárias ao longo dos anos. O estômago dela revirou. Batida na porta. Rafael entrou sorrindo. Bom dia. Vim confirmar sábado. Parou ao ver o rosto dela. O que aconteceu? Laura empurrou as fotos pela mesa. Rafael pegou. O sorriso morreu. Laura, é verdade? Você tem histórico de se envolver com funcionárias? Não da forma como isso sugere. Ele apontou para as fotos. Sim, tive 2 relacionamentos com mulheres que trabalhavam aqui. Mas elas não eram subordinadas. E terminaram de forma amigável. A mídia não conta assim. A mídia adora fazer drama. Rafael sentou na frente dela. Laura, olha para mim. Aquelas relações foram há anos. Antes da minha mãe morrer. Antes de eu repensar minha vida inteira. E nunca houve desequilíbrio de poder. Como posso ter certeza? Porque eu não minto. Não para você. Ele pegou a mão dela. Alguém está tentando nos sabotar. Alguém que não quer que isso dê certo. Ou alguém tentando me alertar. Laura, a voz dele ficou urgente. Acredita em mim. Por favor. Olha nos meus olhos e me diz se acha que estou mentindo. Laura olhou. Viu desespero, sinceridade, medo de perdê-la. Mas também viu suas próprias inseguranças refletidas de volta. Preciso de tempo, disse finalmente, para processar isso. Quanto tempo? Não sei. Rafael assentiu claramente arrasado. Entendo. Mas, Laura,
Sábado ainda está de pé. Se você quiser. Sem pressão, apenas me dá a chance de provar que isso é real. Ele saiu. Laura ficou olhando as fotos e se perguntou se estava cometendo o maior erro da sua vida, ou se ele estava prestes a cometer ao confiar novamente. Sábado chegou nublado. Laura acordou com um nó no estômago. Durante 2 dias evitara Rafael, ignorara suas mensagens, focar apenas em Pedro e trabalho. As fotos queimavam em sua mente. Os artigos, as dúvidas. Pedro entrou no quarto dela sinalizando. Vamos ver Rafael hoje? Laura hesitou. Não sei, amor. Por quê? Ele é legal. Como explicar para uma criança de 6 anos que o mundo adulto era complicado? Que confiança era luxo? Que pessoas machucavam? Talvez outro dia. A decepção no rosto de Pedro partiu seu coração. Às 14h, a campainha tocou. Laura abriu a porta. Rafael estava lá, jeans, camiseta, caixa de pizza na mão. Sei que disse que precisava de tempo, começou ele, mas também sei que Pedro estava animado e não queria decepcioná-lo por causa da nossa confusão. Pedro apareceu correndo. Viu Rafael e seu rosto inteiro se iluminou. Rafael agachou-se no nível dele. Sinalizou lentamente. Oi, amigo. Trouxe pizza. Laura ficou paralisada. Você está aprendendo Libras? Comecei há 3 semanas. Ainda sou péssimo, mas... Rafael levantou-se. Queria poder conversar com ele. De verdade. Lágrimas queimaram nos olhos de Laura. Pedro puxou a mão de Rafael, arrastando-o para dentro. Laura fechou a porta. Encostou-se nela, processando. Ele estava aprendendo Libras. Por Pedro, sem ela pedir, sem esperar reconhecimento. Na sala minúscula, Rafael abriu a caixa de pizza. Pedro atacou uma fatia sorrindo. Laura, Rafael disse baixinho. Podemos conversar? Depois? Ela assentiu. Passaram a tarde juntos. Rafael brincou com Pedro. Montou Lego, assistiu o desenho. E em cada gesto, cada sorriso, cada momento de paciência infinita, Laura via a verdade. Isso não era performance. Não era manipulação. Foi real. Quando Pedro finalmente dormiu no sofá, exausto de tanto brincar, Rafael e Laura sentaram na cozinha. Sobre as fotos, Rafael começou. Investiguei. Como? Mas pedi para a segurança revisar câmeras do prédio. Ver quem entrou no seu escritório quinta de madrugada. Ele mostrou o celular. Imagem de câmera de segurança. Uma mulher loira entrando na sala de Laura às 5h30 da manhã. Laura reconheceu imediatamente. Camila. Da contabilidade? Ex-namorada. Rafael confirmou. Terminamos há 8 meses. Ela não aceitou bem. Ela trabalha na empresa. E trabalhava. Foi transferida para outra unidade há 6 meses, exatamente para evitar isso. Ele suspirou, mas claramente ainda tem acesso. E ainda está obcecada, Laura processou. Então as fotos foram tiradas por ela, de alguma câmera. Escondida ou celular. Os artigos são reais, mas distorcidos. Sim, namorei funcionárias, mas foram relações adultas entre iguais. Nunca abuso de poder. Ele segurou a mão dela. Laura, entendo se ainda tem dúvidas, mas te prometo, na memória da minha mãe, que tudo o que sinto por você é genuíno. Não é padrão. Não é jogo. É o quê? É a primeira vez em anos que acordo querendo ser melhor. Que penso em futuro além de balanços financeiros. Que imagino família. Sua voz ficou rouca. Você e Pedro. Vocês me fizeram querer coisas que achei que nunca teria. Laura sentiu resistência derretendo. Eu estou apavorada. Ela admitiu. De confiar. De me machucar. De Pedro se machucar. Eu nunca machucaria vocês. Nunca. Você não pode prometer isso. Ninguém pode. Não, Rafael concordou. Mas posso prometer que tentarei. Todo dia. Com tudo que tenho. E que se um dia tudo terminar, não será por falta de esforço meu. Laura olhou para a sala onde Pedro dormia. Seu mundo inteiro. Depois olhou para Rafael. Para a sinceridade absoluta ali. E tomou decisão. Tudo bem, disse suavemente. Vamos tentar. De verdade. O rosto de Rafael se iluminou. Sério? Mas devagar. E com regras. Todas que você quiser. Pedro vem primeiro sempre. Sempre. Rafael concordou sem hesitar. E se em algum momento eu sentir que isso não está certo para nós, para ele, eu paro. Sem culpa. Justo. E você lida com Camila, permanentemente. Já pedi demissão dela. RH processa segunda-feira. Ele segurou ambas as mãos dela.
Qualquer outra regra? Laura pensou. Seja honesto, sempre, mesmo quando dói. Especialmente quando dói. Prometo. Ela puxou-o para abraço. Rafael segurou-a firme, como se temesse que ela desaparecesse. Mas o que nenhum dos dois sabia era que Camila não desistiria tão facilmente, e que o pior ainda estava por vir. Segunda-feira de manhã, Laura chegou cedo ao escritório. Encontrou Camila esperando na recepção. Precisamos conversar, Camila disse. Olhos vermelhos, maquiagem borrada. Laura suspirou. Não há nada para conversar. Você não entende. Rafael é meu. Sempre foi. Ele não é propriedade de ninguém. Camila deu passo à frente, voz subindo. Você acha que é especial? Que é diferente? Ele faz isso. Encontra alguma funcionária desesperada, oferece mundo e depois descarta quando enjoa. Ele não é assim. Você não o conhece. Camila gritou. Eu conheço. 2 anos juntos. Ele prometeu casamento. Prometeu futuro. E terminou por mensagem quando eu mencionei filhos. Laura sentiu pontada de dúvida. Ele terminou porque você mencionou filhos? Porque ficou assustado com um compromisso real. Camila limpou lágrimas. E vai fazer o mesmo com você. Quando você quiser mais. Quando seu filho precisar dele de verdade. Ele vai correr. Camila, Laura começou mais gentil. Sinto muito que foi machucada. Mas Rafael e eu são diferentes? Camila riu amargo. É o que todas pensam. Até ele mostrar quem realmente é. A porta do elevador se abriu. Rafael saiu, parou ao ver as duas. Camila, sabia que você está violando ordem judicial ficando aqui. Estou alertando ela. Alguém precisa. Você está obcecada e precisa de ajuda. Rafael posicionou-se entre elas. Segurança está a caminho. Sugiro que saia antes que piore. Camila olhou para Laura uma última vez. Quando ele te destruir, lembra que te avisei. E saiu. No silêncio que seguiu, Laura sentiu todas as dúvidas voltarem. Ela disse que você terminou porque ela mencionou filhos. Rafael fechou os olhos. É mais complicado que isso. Então, explica. Ele respirou fundo. Terminei porque percebi que ela amava a ideia de ser esposa de CEO. Não me amava. Quando falava de filhos, falava de herdeiros. De sobrenome, de status. E comigo. É com você? Rafael olhou nos olhos dela. Você mal suporta que eu tenha dinheiro. Rejeita qualquer coisa que pareça caridade. Trabalha mais que qualquer pessoa que conheço. E Pedro? Sua voz suavizou. Pedro não é estratégia. É seu coração andando fora do corpo. É amor puro. Ele segurou o rosto dela. Camila está certa sobre uma coisa. Eu tinha medo de compromisso. Medo de família. Medo de não ser bom o suficiente para isso. Mas você mudou isso. Me fez querer enfrentar esses medos. Laura estudou o rosto dele, procurando mentira. Encontrou apenas verdade. Tudo bem, disse finalmente. Acredito em você. Mesmo depois de tudo? Especialmente depois de tudo. Laura tocou o rosto dele. Porque você não correu, não minimizou meus medos, não tentou me convencer com palavras bonitas. Você apenas ficou. Rafael puxou-a para beijo, suave, profundo, promissor. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Então, Rafael disse, jantar hoje, de verdade. Eu, você e Pedro. Sim, mas lugar simples. Nada ostentação. Conheço boteco incrível em Pinheiros. Melhor feijoada da cidade. Laura riu. CEO comendo em boteco? É com você? Comeria em qualquer lugar. E foi nesse momento que Laura soube. Soube que estava se apaixonando. Completamente. Irremediavelmente. Assustadoramente. 3 meses depois, a vida de Laura era irreconhecível. Apartamento novo em bairro seguro. Pedro em escola especial para surdos. Tratamentos que antes eram sonhos agora eram realidade. E Rafael. Presente, constante, real. Jantares todas as semanas. Parques aos sábados. Filmes aos domingos. Pedro começando a chamá-lo de Rafa em libras. Laura estava feliz. Assustadoramente feliz. Mas felicidade tem preço. Sempre tem. Numa quinta-feira, Laura recebeu ligação de Andréia do RH. Laura, pode vir à minha sala? Urgente. O tom era estranho. No RH, Andréia fechou a porta. Recebi denúncia anônima. Sobre você e Dr. Oliveira. Laura gelou. Que tipo de denúncia? Alegando favorecimento. Que sua promoção e benefícios foram baseados em relacionamento pessoal.
não mérito profissional. Isso é mentira. Eu sei, Andréia ergueu a mão. Conheço seu trabalho. É impecável, mas a denúncia foi formal. Preciso investigar. É protocolo. Camila, Laura sussurrou. Não posso confirmar, mas... Andréia hesitou. Laura, precisamos ser cuidadosos. Se isso vazar para a mídia, entendo. Durante a investigação, sugiro que você e Dr. Oliveira mantenham distância profissional máxima. Nada de almoços juntos. Nada de reuniões a sós. Nada que possa ser interpretado errado. Laura assentiu, garganta apertada. Quanto tempo? 2 semanas. Talvez 3. Quando Laura contou para Rafael, ele ficou furioso. Isso é ridículo. Seu trabalho fala por si. Mas ela tem razão. Se vazar, então que vaze. Rafael bateu mão na mesa. Não me importo com o que pensam. Eu me importo. Laura rebateu. Trabalhei a vida inteira para ser levada a sério. Para não ser vista como a coitadinha que o chefe ajudou. Isso valida exatamente o que Camila disse. Laura, preciso provar que cheguei aqui por mérito. Não por quem estou namorando. Rafael respirou fundo. O que está propondo? Distância. Por algumas semanas, até isso esfriar. Você sabe que isso é o que ela quer. Nos separar. Eu sei. Mas não vejo outra opção. E foi então que tudo desmoronou. Na semana seguinte, reportagem apareceu em blog de fofocas. CEO da Oliveira Biotech favorece namorada com salário astronômico. Tinham tudo. Fotos deles, detalhes de contrato de Laura, insinuações. O telefone de Laura explodiu. Ex-colegas do hospital mandando mensagens. Algumas apoio, muitas veneno. Sempre soube que você se venderia. Dormiu até o topo, né? Coitada. Usa filho surdo para ganhar pena. Laura sentiu o mundo desabar. No escritório, olhares, sussurros, julgamento. Ela manteve cabeça erguida. Trabalhou dobrado. Provou seu valor em cada projeto. Mas estava destroçada por dentro. Rafael tentou protegê-la. Emitiu comunicado oficial. Processou o blog. Defendeu-a publicamente. Mas não foi suficiente. Uma noite, depois de colocar Pedro para dormir, Laura sentou no sofá e chorou. Chorou por tudo. Pelo julgamento. Pela injustiça. Por ter ousado ser feliz. Rafael apareceu. Ela havia dado chave do apartamento semanas antes. Sentou ao lado dela, puxou-a para abraço. Vai passar. E se não passar? E se isso me seguir para sempre? Então enfrentamos juntos. Laura afastou-se para olhá-lo. Rafael, talvez precisemos terminar. O rosto dele empalideceu. O quê? Isso está me destruindo. Está destruindo minha reputação. E eventualmente vai destruir você também. Não me importo com minha reputação. Mas eu me importo com a minha. Laura se levantou. Lutei demais para chegar onde estou. E agora tudo que vejo é a namorada do chefe. Não a profissional competente. Não a mãe dedicada. Apenas a mulher que dormiu até o topo. Ninguém que importa pensa isso. Todo mundo pensa isso. Ela gritou. Depois baixou a voz ao lembrar de Pedro dormindo. Todo mundo, Rafael. Eu não aguento mais. Rafael levantou-se também. Então o que quer? Que eu desista. Que desista de você. De Pedro, de nós. Quero que seja mais fácil. Mas não é. Nada que vale a pena é fácil. Mas tem que valer a pena. Laura sentiu lágrimas caindo. E agora não sei mais se vale, porque o preço está alto demais. Silêncio pesado. Rafael finalmente falou, voz quebrada. Você está desistindo? De nós. Estou tentando sobreviver. Sobrevivência não é vida. Ele deu passo à frente. Laura, sei que está difícil. Sei que está doendo. Mas se desistirmos agora, Camila vence. Todos que julgam você vencem. Todos que dizem que não merece felicidade vencem. Talvez eles estejam certos. Eles não. Estão. Rafael segurou os ombros dela. Você é a mulher mais forte, inteligente e dedicada que conheci. Chegou onde está por puro mérito. Por trabalho. Por determinação. E o fato de eu ter me apaixonado por você não diminui isso. Laura soluçou. Mas parece que diminui. Para todo mundo. Para todo mundo, menos para quem importa. Ele tocou o rosto dela. Seu filho te vê como heroína. Eu te vejo como parceira. Os investidores te veem como indispensável. O resto é barulho. Barulho muito alto. Então vamos abafar esse barulho. Rafael puxou-a para abraço apertado. Juntos, como sempre.
Você e eu contra o mundo. Laura afundou nele, sentindo segurança, sentindo amor, mas também sentindo medo. Medo de que não fosse suficiente. No dia seguinte, Laura tomou decisão. Pediu reunião com o conselho da empresa. Quero me demitir, anunciou. Os 5 membros do conselho a olharam chocados. Sr. Tavares, o presidente, falou: Laura, isso é precipitado. A investigação concluiu que não houve favorecimento. Seu trabalho é exemplar, mas minha presença aqui está causando dano à reputação da empresa e à minha própria. Bobagem. Senhora Mendonça, única mulher no conselho, interveio. Você está deixando o machismo vencer, deixando fofoca vencer. Estou fazendo o que preciso para manter minha dignidade. Dignidade não paga contas, Sr. Tavares disse pragmaticamente. Você tem filho, responsabilidades. Encontrarei outro emprego. Não tão bom quanto este. Laura respirou fundo. Prefiro trabalho menor. Onde sou respeitada, que trabalho maior. Onde sou diminuída. O conselho trocou. Olhares. Senhora Mendonça inclinou-se. E, se oferecermos alternativa, transferência para nossa unidade em Brasília. Mesmo salário. Mesmos benefícios. Trabalho remoto parcial. Você sai do centro da fofoca aqui. Recomeça lá com reputação limpa. Laura piscou. Brasília? Precisamos de alguém forte lá. Alguém que não se deixe intimidar. Ela sorriu. Você demonstrou força, resiliência, integridade, exatamente o que precisamos. Mas Brasília é longe da fofoca, longe do julgamento. Chance de recomeço. Laura processou. Recomeço, longe de tudo. Longe de Rafael. Preciso pensar. Claro, mas Laura, Sr. Tavares disse sério, não deixe covardes te expulsarem do que conquistou. Você merece estar aqui, nesta empresa, nesta posição. Se ficar ou se for que seja a sua escolha. Não deles. Naquela noite, Laura contou para Rafael. Brasília, ele repetiu processando. Você está considerando? Estou. Por quê? Porque lá posso recomeçar. Sem julgamento. Sem fofoca, apenas trabalho. E nós? Laura ficou em silêncio. Rafael levantou-se do sofá, passou mão pelo cabelo. Então é isso. Você está realmente desistindo. Não estou desistindo, estou fugindo. Ele virou-se para ela. Está fugindo porque ficou difícil. Ficou impossível. Nada é impossível se quisermos o suficiente. E você não entende. Laura levantou-se também. Você nunca vai entender, porque você nasceu com dinheiro, com nome, com poder. Eu nasci com nada. Tudo que tenho conquistei com sangue, que agora está sendo tirado de mim, porque ousei me apaixonar. Então me deixa lutar por você. Não é sua luta. As lágrimas corriam livres agora. É minha vida, minha reputação, minha carreira, e eu não vou deixar ninguém, nem mesmo você me fazer sentir que preciso ser salva. Rafael parou. Olhou para ela como se a visse pela primeira vez. É isso que pensa, que quero te salvar. Não sei mais o que pensar. Laura, ele deu passo à frente. Nunca quis te salvar. Você não precisa ser salva. Você é a pessoa mais forte que conheço. Eu só queria estar ao seu lado. Lutar com você. Não por você. Laura limpou lágrimas. E se eu for para Brasília? E se precisar desse recomeço? Então vou apoiar, mesmo que me destrua. Ele tocou o rosto dela. Porque te amo. E amor de verdade às vezes significa deixar ir. O coração de Laura partiu, porque ela também o amava. E talvez esse fosse exatamente o problema. 3 dias depois, Laura estava em casa empacotando. Aceitara Brasília. Partiriam em 2 semanas. Pedro não entendia completamente, mas sentia a tristeza dela. Ficava mais quieto, menos brincalhão. Vai ver Rafa antes de ir? Ele sinalizou. Não sei, amor. Por quê? Ele é nosso amigo. Laura sentiu o peito apertar. Como explicar para a criança de 6 anos que às vezes amor não é suficiente? Quais adultos fazem escolhas impossíveis? É complicado. Sinto falta dele. Eu também. Naquela noite, depois de colocar Pedro para dormir, Laura sentou no chão da sala vazia. Caixas por toda parte. Vida sendo desmontada mais uma vez. Seu celular vibrou. Mensagem de Rafael. Sei que pediu espaço. Respeito isso. Mas preciso te ver. Uma última vez. Por favor. Amanhã, 19 horas. No lugar onde tudo começou.
Laura olhou a mensagem por longos minutos. Finalmente digitou. Tudo bem. No dia seguinte, Laura deixou Pedro com Dona Marta e pegou o ônibus até o Hospital Geral de Guarulhos, o lugar onde tudo começou. O corredor onde Rafael a humilhou, onde ela o destruiu com inglês perfeito. Parecia século atrás. Quando chegou às 19h, o hospital estava silencioso. Turno da noite começando. Rafael estava no mesmo corredor, mesmos jeans, mesma camiseta simples, mas olhos cansados, rosto sem barbear. Ele também estava sofrendo. Obrigado por vir, disse ele. Foi seu último pedido. Não podia recusar. Silêncio. Rafael respirou fundo. Trouxe você aqui porque precisava que visse algo. O quê? Ele caminhou pelo corredor. Laura seguiu. Chegaram à recepção, o mesmo balcão onde ela trabalhara por 2 anos, mas agora havia placa nova. Programa Laura Mendes, Inclusão e Capacitação Profissional. Laura parou confusa. O que é isso? Programa que criei. Rafael virou-se para ela. Para pessoas como você, profissionais incríveis presos em empregos que não reconhecem seu talento. Oferecemos bolsas de estudo, cursos de capacitação, network profissional. Tudo gratuito. Ele apontou para fotos na parede. Primeira turma. 20 pessoas. Recepcionistas, seguranças, faxineiros. Todos estudando inglês, espanhol, tecnologia. Tudo o que precisam para mudar de vida. Laura sentiu lágrimas. Por que meu nome? Porque você me inspirou. Mostrou que talento existe em todo lugar. Só precisa de oportunidade. Ele deu passo à frente. E porque queria que soubesse. O que sinto por você não foi passageiro. Não foi capricho. Foi transformador. Rafael, me deixa terminar. Ele segurou as mãos dela. Você disse que não é minha luta. Que não precisa ser salva. Tem razão. Mas isso não é sobre salvar você. É sobre honrar o que você me ensinou. Ele apontou para as pessoas nas fotos. Cada um deles tem história. Tem sonhos. Tem potencial. Como você tinha. E agora tem chance. Por sua causa. Laura não conseguia parar de chorar. Vá para Brasília se precisa. Rafael continuou. Recomeça. Constrói carreira sem sombra de ninguém. Merece isso. Mas saiba que aqui em São Paulo há pedaço seu permanente. Seu legado. Seu impacto. Você fez tudo isso em 3 dias? Estava planejando há meses. Desde que te conheci. Só acelerei agora porque... Sua voz falhou. Porque precisava que soubesse. Antes de ir. Que você mudou minha vida. Para sempre. E foi nesse momento que Laura entendeu. Rafael não estava tentando prendê-la. Estava libertando-a, mostrando que o impacto dela ia além deles, que ela importava, que era vista. Tem mais uma coisa. Rafael disse, voz trêmula. Tirou o envelope do bolso. O que é? Contrato. Fundação Laura em Pedro Mendes. Ele entregou a ela. 40% da minha empresa. Doados para a fundação em nome de vocês dois. Focada em inclusão para crianças surdas e capacitação profissional para pessoas de baixa renda. Laura abriu o envelope com mãos tremendo. Viu os documentos, reais, oficiais, assinados. Rafael, isso é... milhões de reais. Eu sei. Ele sorriu sem alegria, mas não tem condições. Não precisa voltar para mim. Não precisa desistir de Brasília. Isso é seu. E de Pedro, independente de nós. Por quê? Por que está fazendo isso? Porque minha mãe me fez prometer usar privilégio para ajudar outros. E porque você e Pedro me mostraram onde esse privilégio deveria ir. Ele tocou o rosto dela. E porque te amo. Completamente, sem condições. Sem expectativas, apenas amo. Laura soluçou. Eu também te amo. Eu sei. Ele limpou lágrimas dela. Mas às vezes amor significa deixar ir. Deixar a pessoa que ama fazer o que precisa. Mesmo que destrua você. E se eu não quiser ir mais? Rafael parou, respiração presa. O quê? E se eu perceber que estava fugindo? Que estava deixando medo e opinião alheia decidir minha vida? Laura segurou o rosto dele. E se eu decidir ficar? Lutar? Provar para todo mundo que mereci cada conquista? Laura, você tem razão. Se eu for agora, eles vencem. Camila vence. Todos que disseram que não sou boa o suficiente vencem. Ela deu passo à frente. E eu não vim de onde vim para deixar covardes me expulsarem. Mas a fofoca vai passar. E se não passar, então enfrentamos, juntos. Laura sorriu através das lágrimas. Você disse que amor verdadeiro às vezes significa deixar ir.
Mas também significa lutar, ficar, escolher todos os dias. Você tem certeza? Pela primeira vez em meses. Absoluta. Ela puxou-o para beijo, profundo, definitivo, prometedor. Quando se separaram, ambos estavam chorando e sorrindo. Então não vai para Brasília? Rafael perguntou esperançoso. Não, vou ficar. Vou para o que seis. Dirigir essa fundação. Vou provar meu valor. Ela tocou a placa com seu nome. E vou fazer isso com você ao meu lado, se ainda quiser. Eu quero. Rafael riu através das lágrimas. Laura, eu te quero para sempre. Ele caiu de joelhos ali mesmo, no corredor do hospital. Tirou caixinha do bolso. Laura prendeu a respiração. Não estava planejando fazer assim, aqui, agora. Ele abriu a caixa. Anel simples, delicado. Mas já que estamos escolhendo lutar, escolhendo ficar, escolhendo um ao outro... Rafael. Laura Mendes, você me destruiu e me reconstruiu. Me desafiou e me transformou. Me fez querer ser homem que minha mãe esperava que eu fosse. Lágrimas corriam livres. Casa comigo, não porque precisa, não porque devo algo, mas porque escolhe. Porque quer, porque acredita que juntos somos mais fortes. Laura caiu de joelhos também. Segurou o rosto dele. Sim, 1000 vezes sim. Ele colocou o anel. Ela puxou-o para abraço apertado. Ali no mesmo corredor onde tudo começou com humilhação e raiva, tudo se completava com amor e escolha. 6 meses depois, pequena cerimônia aconteceu. Não em mansão. Não em igreja, cara, mas no pátio do Hospital Geral de Guarulhos. Apenas família próxima. Amigos reais. E todos os alunos do programa Laura Mendes. Laura usava vestido simples, bonito, ela mesma. Rafael estava ao lado dela, impecável, mas claramente nervoso. E Pedro, com 6 anos e meio, estava entre eles, segurando alianças, sorrindo enorme. Quando o juiz perguntou se aceitavam um ao outro, ambos responderam ao mesmo tempo. Aceito. Mas então Rafael virou-se para Pedro, agachou no nível dele, e sinalizou em libras agora fluente. Pedro, aceita ser meu filho? Não para substituir ninguém, mas para ser família, para sempre. Pedro olhou para Laura. Ela assentiu, chorando. Ele olhou de volta para Rafael e sinalizou. Sim, você é meu pai agora. Rafael o puxou para abraço, soluçando. Laura juntou-se envolvendo ambos. Família não perfeita, não sem cicatrizes, mas real, escolhida, forte. 3 anos depois, Laura entrou no escritório da Fundação Laura em Pedro Mendes. Não mais recepcionista. Diretora executiva. Na parede, certificados de centenas de pessoas que passaram pelos programas. Vidas transformadas. Sonhos realizados. Seu telefone vibrou. Mensagem de Rafael. Pedro perguntou se pode levar amigo surdo para jantar hoje. Disse sim. Espero que esteja bem. Te amo. Laura sorriu digitando. Perfeito. E eu te amo também. Olhou pela janela. São Paulo se estendia lá embaixo. Caótica, imensa, linda. Cidade que quase a derrotou. Que questionou cada passo. Que julgou cada escolha. Mas também cidade onde lutou. Venceu, prosperou, não por ter sido salva, mas por ter escolhido salvar-se. E por ter encontrado parceiro que entendia a diferença. Naquela noite em casa, não mais apartamento minúsculo, mas não mansão também, algo no meio, algo deles, Laura preparava jantar enquanto Rafael ajudava Pedro com lição de casa. Ou melhor, tentava. Pedro o corrigia constantemente em libras, rindo. Seu filho é mandão, Rafael sinalizou para Laura. Seu filho também, ela respondeu em libras, fluente agora. Pedro riu, abraçando os dois. Campainha tocou. O amigo surdo de Pedro havia chegado. E sua mãe, solteira, claramente cansada. Olhos com medo que Laura reconhecia bem. Desculpe o transtorno. A mulher começou. Nenhum transtorno, Laura disse calorosamente. Quer entrar? Tomar café? A mulher hesitou. Não quero incomodar. Por favor. Eu insisto. Enquanto as crianças corriam para o quarto de Pedro, a mulher, Cláudia, sentou-se timidamente. Você é a Laura Mendes. Da fundação. Sobre. Meu filho, Gabriel. Ele é surdo. E estou sozinha. E não sei como vou pagar escola especial, tratamentos. Lágrimas começaram. Desculpe, não devia estar dizendo isso. Laura sentou ao lado dela. Segurou sua mão. Respira. Vai ficar tudo bem. Não vai. Não tenho dinheiro. Não tenho... Tem força, Laura interrompeu gentilmente. Vejo isso em você.
Mesma força que tive que encontrar há anos. E prometo, há caminhos, há programas, há esperança. Ela pegou o cartão da fundação. Vem segunda-feira no endereço desse cartão. Vamos conversar. Vamos descobrir juntas. Cláudia olhou o cartão com lágrimas. Por que está me ajudando? Porque alguém me ajudou quando eu mais precisei. Laura sorriu. E porque é isso que fazemos. Ajudamos uma a outra. Subimos juntas. Rafael apareceu com 2 xícaras de café. Entregou para elas, piscou para Laura e voltou para supervisionar as crianças. E ali, naquele momento simples, café na mesa, crianças rindo no quarto, parceiro ao lado, mulher desesperada encontrando esperança, Laura soube. Soube que cada humilhação valeu a pena. Cada luta, cada lágrima, cada momento em que quase desistiu, porque a trouxe exatamente onde precisava estar. Não rica, não poderosa, mas livre. Livre para escolher. Livre para amar, livre para ajudar outros a encontrarem sua própria liberdade. E no final, essa sempre foi a verdadeira vitória. Deixe seu like se essa história te inspirou. Comente qual parte mais te emocionou. E compartilhe com alguém que precisa acreditar que nunca é tarde para lutar pelos próprios sonhos,